Ele voltou para casa em uma Mercedes reluzente, com os bolsos cheios de dinheiro e o coração transbordando de saudade, pronto para dar à mãe a vida de rainha que ela merecia. Mas a cena que encontrou não foi de um abraço de boas-vindas. Foi a imagem de sua mãe, a mulher que lhe deu a vida, encolhida no chão frio da cozinha, raspando com os dedos os últimos grãos de arroz de uma panela velha e suja. Naquele instante, toda a sua riqueza se tornou pó, e a dor que ele sentiu foi a de um filho que chegou tarde demais. Fica comigo nesta história, porque ela vai te mostrar que o maior tesouro que podemos dar a quem amamos não é dinheiro, mas a nossa presença. Se você acredita no poder do amor de um filho, deixa a sua curtida e me conta nos comentários qual é a sua maior saudade. A Mercedes preta deslizava silenciosamente pelas ruas esburacadas do bairro, que Mateus não visitava há 10 anos. Cada esquina era uma memória. O campinho de terra, onde ralou o joelho, a padaria onde comprava pão fiado, a pequena igreja onde sua mãe o levava aos domingos. Ele sorriu, o coração apertado de uma nostalgia feliz. Há 10 anos, ele havia saído dali com uma mochila nas costas e uma promessa. Mãe, eu vou voltar rico para te tirar desta vida. E ele havia cumprido. Tornou-se um empresário de sucesso no ramo da tecnologia. Comprou um apartamento de cobertura, viajou o mundo, mas nenhum luxo preenchia o vazio da saudade. Agora, ele estava de volta. No banco do carona, uma caixa de veludo com um colar de pérolas. No porta-malas, as escrituras de uma casa nova, espaçosa, com jardim. Ele imaginava a reação dela, o choro de alegria, o abraço apertado. Ele estacionou em frente ao pequeno portão de ferro enferrujado. A casa parecia menor, mais castigada pelo tempo. A tinta descascada, o jardim que sua mãe tanto amava, agora um amontoado de mato seco. Uma sensação de estranheza começou a beliscar seu coração. Por que ela deixaria o jardim assim? Ele desceu do carro, o terno caro destoando da paisagem. Bateu no portão. Nenhuma resposta. Bateu de novo, mais forte. Mãe, sou eu, o Mateus. Cheguei! O silêncio era a única resposta. Preocupado, ele empurrou o portão, que se abriu com um rangido de abandono. A porta da frente estava entreaberta. Um calafrio percorreu sua espinha. Mãe, ele chamou, entrando na pequena sala. Os móveis eram os mesmos, mas estavam cobertos por uma fina camada de poeira. Havia um cheiro de mofo e solidão no ar. Ele caminhou pela casa, o coração batendo descontroladamente. O quarto dela estava arrumado, mas vazio. Foi então que ele ouviu um som vindo da cozinha. Um som baixo, quase um arranhão. Aliviado, ele caminhou até lá, o sorriso voltando ao rosto. Mãe, que susto a senhora me deu. Estou aqui, eu... A frase morreu em sua garganta. A cena que ele viu o quebrou em 1 milhão de pedaços. Sua mãe, Dona Helena, não estava no fogão. Ela estava no chão, encolhida num canto, vestindo um vestido puído e desbotado, os cabelos brancos desgrenhados. E em suas mãos trêmulas, ela segurava uma panela velha, raspando o fundo com as unhas, levando os poucos grãos de arroz que encontrava diretamente à boca, com a fome desesperada de um animal faminto. Ela não o viu. Estava perdida em sua própria miséria. Mateus ficou paralisado na porta, o ar faltando em seus pulmões. A caixa de veludo em sua mão pareceu pesar 1 tonelada. A escritura da casa nova, uma piada de mau gosto. Todo o seu sucesso, toda a sua riqueza, transformaram-se em cinzas diante daquela imagem de abandono absoluto. Ele não havia chegado como um salvador, havia chegado tarde demais. O som da caixa de veludo caindo de sua mão e batendo no chão fez Helena se assustar. Ela levantou a cabeça, os olhos demorando a focar. Quando o reconheceu, sua primeira reação não foi de alegria, mas de vergonha. Ela tentou esconder a panela, tentou se levantar, as pernas fracas falhando. Mateus, meu filho, ela sussurrou, a voz rouca pela falta de uso. Ele correu até ela, caindo de joelhos no chão sujo da cozinha.
Mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que fizeram com a senhora? Ele a abraçou, sentindo o quão frágil e magra ela estava. O cheiro de abandono que ele sentiu na casa estava impregnado nela. Eu estou bem, meu filho. Só estava limpando a panela. Ela mentiu. A mentira mais fraca e dolorosa que ele já ouvira. Limpando com os dedos, mãe? Comendo restos? Ele disse, as lágrimas agora escorrendo sem controle. Cadê a sua aposentadoria? Cadê o dinheiro que eu te mandava todo mês? Eu mandava o suficiente para a senhora viver como uma rainha. Helena baixou os olhos. O silêncio dela era uma resposta mais terrível que qualquer palavra. Foi a sua irmã, não foi? Ele perguntou, a voz agora um rosnado de fúria. Foi a Laura. Onde ela está? Antes que Helena pudesse responder, a porta da frente se abriu. Mãe, cheguei! Trouxe um pãozinho para a senhora não dizer que eu não... A voz de Laura morreu quando ela entrou na cozinha e viu a cena. Mateus, o irmão que ela não via há anos, ajoelhado no chão, abraçado à mãe em prantos. E no chão, a panela vazia, a prova irrefutável da miséria. Laura, sempre rápida, tentou compor uma expressão de surpresa e alegria. Mateus, meu irmão, você voltou! Que surpresa maravilhosa! Mateus se levantou lentamente. Seu rosto não tinha alegria. Era uma máscara de fúria e dor. Surpresa, Laura. A surpresa foi minha. Encontrar nossa mãe comendo restos do chão. O quê? Não! Mãe, o que a senhora estava fazendo? Eu te proibi de ficar no chão. Faz mal para sua coluna. Ela disse, tentando transformar a cena em um ato de teimosia da mãe e não de negligência dela. Mateus, você não entende. A mamãe ficou diferente depois que você foi embora. Ela tem manias, esconde comida, às vezes se recusa a comer na mesa. Era uma mentira cruel e calculada, pintando a mãe como uma idosa senil e a si mesma como uma cuidadora paciente. Diferente? Mateus repetiu, a voz perigosamente calma. Ela me parece com fome, Laura, com uma fome de dias. E eu te pergunto de novo, onde está o dinheiro que eu mandava todo santo mês? Ah, o dinheiro... Ela desconversou, gesticulando. As coisas ficaram tão caras, Mateus. Remédios, contas, a inflação. O dinheiro mal dava para o básico. Eu fazia o que podia, me sacrificava. Se sacrificava. Ele deu uma risada amarga. Seu sacrifício inclui um carro novo que eu vi estacionado na garagem? E essa bolsa de grife que custa mais do que a mamãe gastaria em um ano de comida? Laura ficou pálida. Ela não esperava que ele fosse tão direto. Isso foi um presente do meu marido. Você não pode chegar aqui depois de 10 anos e me acusar. Eu não estou te acusando, estou constatando, ele disse, aproximando-se dela. Eu te ligava toda semana, Laura. E toda semana você me dizia que a mamãe estava ótima, feliz, gordinha, fazendo seus doces. Você mentiu para mim. Por 10 anos. Eu não menti. Eu só não queria te preocupar. Ela gritou, acuada. Não queria me preocupar? Ele explodiu. Você queria meu dinheiro. Você me usou para bancar sua vida de luxo enquanto deixava nossa mãe passar fome. Você é um monstro. A briga foi interrompida por um gemido fraco. Helena, ainda no chão, começou a tossir. Uma tosse seca e profunda que sacudia seu corpo frágil. Mateus correu para ela. Ela estava febril, a pele quente e seca. Ela está doente. Precisamos de um médico. Agora, ele disse, pegando a mãe no colo. Ela pesava tão pouco que seu coração se quebrou ainda mais. Calma, não precisa de exagero. É só um resfriado, disse Laura, tentando minimizar a situação. Cala a boca, Laura! Mateus gritou, a fúria dando lugar ao pânico. Ele a carregou para fora da casa, passando pela irmã como se ela não existisse, e a colocou com cuidado no banco de couro de sua Mercedes. O contraste entre o luxo do carro e a fragilidade daquela mulher era obsceno. No hospital, o diagnóstico foi um soco no estômago de Mateus. Desnutrição severa e um quadro de pneumonia avançada, agravado pela falta de tratamento. Ela precisa ser internada imediatamente, disse o médico. Se tivesse demorado mais um dia, talvez não houvesse o que fazer.
Mateus passou a noite em uma poltrona ao lado do leito de hospital, segurando a mão da mãe, que dormia sedada. Ele olhava para o rosto dela, envelhecido não apenas pelo tempo, mas pelo sofrimento e pela fome, e sentia uma culpa que o corroía. Ele havia prometido voltar para salvá-la, mas em sua busca por riqueza, ele a havia abandonado nas mãos de um lobo. No dia seguinte, ele deixou a mãe sob os cuidados de uma enfermeira particular que contratou e voltou para a casa de sua infância. Laura não estava lá, mas seu marido, Jonas, um homem de ombros caídos e olhar esquivo, estava. Onde ela está? Mateus perguntou sem rodeios. Ela saiu. Foi para a casa de uma amiga. Jonas gaguejou. Eu quero saber o que aconteceu aqui, disse Mateus, a voz fria como gelo. E quero a verdade, porque se eu descobrir mais uma mentira, eu juro que vou usar cada centavo que tenho para colocar vocês dois na cadeia. Jonas desabou. Sentado na mesma cozinha onde Helena comia restos, ele contou a história dos últimos 10 anos. Contou como Laura, no início, cuidava da mãe, mas com o tempo a ganância falou mais alto. Começou com pequenos desvios do dinheiro que Mateus mandava. Comprava um vestido novo, um sapato caro, depois as coisas saíram de controle. Trocaram de carro, fizeram viagens, reformaram a casa. Para justificar os gastos, começaram a cortar as despesas de Helena. Primeiro, os pequenos luxos. Depois o plano de saúde. Por último, a própria comida. Eu tentei falar com ela, Mateus. Eu juro que tentei, Jonas choramingou. Mas ela me ameaçava. Dizia que se eu abrisse a boca, ela me deixaria e me acusaria de ser cúmplice. Eu tive medo. Eu fui um covarde. Sim, você foi, disse Mateus com nojo. Vocês dois são. Agora me diga, onde está o extrato bancário da conta da minha mãe? Jonas o levou até o escritório que eles haviam montado e lhe entregou os papéis. Era pior do que Mateus imaginava. A conta, que deveria ter um saldo robusto, estava quase sempre no vermelho. O dinheiro que ele enviava todo mês entrava em um dia e no dia seguinte era quase todo transferido para a conta pessoal de Laura. As retiradas para as despesas de Helena eram irrisórias. Era a prova documental de um roubo sistemático e cruel. Mateus pegou os papéis. Saia desta casa, você e a Laura. Peguem suas roupas e sumam. Vocês têm 24 horas. Se eu voltar aqui e encontrar qualquer um de vocês, chamo a polícia. Ele passou o resto do dia limpando a casa. Jogou fora os móveis velhos, esfregou o chão, abriu as janelas para deixar o ar e o sol entrarem. Contratou uma equipe de limpeza e pintores. Ele não estava apenas limpando uma casa, estava tentando purgar 10 anos de negligência e dor. No final da tarde, ele recebeu uma ligação. Era Laura. Mateus, o que você pensa que está fazendo? Expulsando a gente da nossa casa? Ela gritou ao telefone. Sua casa? Essa casa é da mamãe, e vocês a transformaram em um cativeiro. Ele respondeu frio. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Eu tenho direitos. Você não tem nada, Laura. Eu tenho os extratos bancários. Eu tenho o laudo médico da mamãe. Eu tenho 10 anos de suas mentiras gravadas nas minhas mensagens. Se você tentar qualquer coisa, eu te destruo. Agora me escute bem. Você vai assinar um documento abrindo mão de qualquer herança e se comprometendo a nunca mais chegar perto da nossa mãe. Em troca, eu não apresento uma queixa criminal por roubo e abandono de incapaz. A escolha é sua. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido pelo som de um choro de raiva e derrota. Laura, pela primeira vez na vida, estava sem saída. Nos dias seguintes, Helena começou a se recuperar no hospital. Com a alimentação adequada e os medicamentos corretos, a cor voltou ao seu rosto. Mas a ferida em sua alma era mais profunda. Ela não me visita, não é? Ela perguntou a Mateus um dia, referindo-se a Laura. Não, mãe, e não vai mais. Ele respondeu, segurando a mão dela. Eu não entendo, meu filho. Onde foi que eu errei com ela? Helena sussurrou, os olhos cheios de uma tristeza infinita. A senhora não errou em nada, mãe.
Em nada, ele disse, o coração apertado. Algumas pessoas simplesmente se perdem, e a culpa não é sua. Quando Helena finalmente recebeu alta, Mateus não a levou para a casa antiga. Ele a levou para a casa nova que havia comprado, uma casa térrea, com um jardim exuberante e uma cozinha ampla e ensolarada. "Meu filho, que lugar é este?" ela perguntou maravilhada. "É a nossa casa, mãe. Sua nova casa", ele disse, entregando a ela as chaves. Helena chorou desta vez de alegria. Mas Mateus percebeu que, mesmo cercada de conforto, havia uma sombra nos olhos dela, uma hesitação. Ela tinha medo de cozinhar, medo de tocar na comida. A humilhação de ter que raspar uma panela a havia quebrado de uma forma que ele não sabia como consertar. Ele podia lhe dar casas, joias, dinheiro, mas como devolver a ela a alegria de viver, a paixão que a definia? A batalha mais difícil estava apenas começando. A casa nova era um paraíso em comparação com o inferno que Helena havia vivido, mas para ela parecia uma gaiola de ouro. Mateus a cercou de todos os cuidados. Contratou uma enfermeira, uma cozinheira e uma faxineira. O quarto dela era ensolarado, os lençóis de algodão egípcio, mas a alegria não vinha. Helena passava a maior parte do dia sentada em uma poltrona na varanda, olhando para o jardim com um olhar vago, perdido. O maior sinal de seu trauma estava na cozinha. A cozinha, que sempre fora seu reino, agora era um território que ela evitava. Na hora das refeições, a cozinheira, uma mulher simpática chamada Lúcia, servia pratos deliciosos, mas Helena mal tocava na comida. Comia o mínimo para não preocupar o filho, mas sem nenhum prazer. O ato de comer havia se tornado uma fonte de vergonha e dor. Mateus tentava de tudo. Trazia seus pratos favoritos de restaurantes caros, comprava os ingredientes mais frescos, mas nada parecia funcionar. Ele via a mãe definhando, não mais de fome física, mas de uma fome na alma. "Mãe, o que a senhora quer comer hoje? Eu compro o que a senhora quiser", ele perguntava. "Qualquer coisa, meu filho. O que tiver está bom", ela respondia com a mesma apatia. Certa tarde, desesperado, Mateus dispensou a cozinheira mais cedo e entrou na cozinha. Ele se lembrava vagamente de como a mãe fazia seu prato favorito de infância, um simples frango ensopado com quiabo. Ele pegou as panelas, os ingredientes e tentou replicar a receita. O resultado foi um desastre. O frango ficou duro, o molho sem gosto. Ele levou o prato até a mãe na varanda, sentindo-se um idiota. "Mãe, eu tentei fazer aquele frango que a senhora fazia para mim. Não ficou muito bom, mas..." Helena olhou para o prato. Pela primeira vez em semanas, Mateus viu um brilho diferente em seus olhos. Ela pegou o garfo, provou um pedaço e fez uma careta quase imperceptível. "Faltou o cominho", ela disse a voz baixa. "E o frango? Você tem que selar ele na panela bem quente antes de colocar a água, senão ele cozinha em vez de fritar e fica borrachudo." Foi a primeira vez que ela falou sobre comida com algum interesse. Uma pequena semente de esperança brotou no coração de Mateus. No dia seguinte, ele teve uma ideia. Foi ao centro da cidade e comprou não apenas ingredientes, mas um avental novo, um conjunto de facas profissionais e as panelas mais modernas que encontrou. Voltou para casa e arrumou tudo na bancada da cozinha. "Mãe", ele disse indo até a varanda, "eu não sei cozinhar e estou cansado de comida de restaurante. A senhora não quer me ensinar a fazer o seu frango? Do jeito certo?" Helena o olhou, desconfiada. "Mas tem a Lúcia para cozinhar, meu filho." "Mas eu não quero a comida da Lúcia, eu quero a sua. Por favor, mãe, só me ensina. Eu faço tudo, a senhora só me diz o que fazer." Ela hesitou. Voltar para a cozinha era como voltar à cena de sua maior humilhação. Mas o pedido no olhar do filho, a vulnerabilidade dele, a tocou de uma forma que nenhum luxo havia conseguido. Lentamente, ela se levantou e o seguiu até a cozinha. Ao ver a bancada preparada, os ingredientes frescos, as panelas brilhando, algo nela estremeceu. Era um chamado antigo, uma memória muscular.
Primeiro você pica a cebola, bem miudinha, ela disse, a voz ainda fraca. Mateus, o CEO que comandava reuniões com investidores internacionais, pegou a faca desajeitadamente e começou a cortar a cebola de qualquer jeito. Não, não, assim não, ela o corrigiu, aproximando-se. Olha, ela pegou a faca da mão dele, e no momento em que seus dedos tocaram o cabo da faca, uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo. Ela começou a picar a cebola com uma velocidade e precisão que Mateus jamais vira. Os movimentos eram automáticos, perfeitos. Era a Helena de antes, a rainha daquela cozinha. Ela ensinou cada passo, o tempero, a selagem do frango, o ponto do quiabo. Mateus era um aluno desastrado, mas atento, e enquanto cozinhavam, pela primeira vez em muito tempo, eles conversaram. Ela contou histórias de quando ele era menino, das travessuras que ele fazia. Ele contou sobre suas viagens, sobre as comidas estranhas que provou. A cozinha, aos poucos, voltava a ser um lugar de conexão, não de dor. Quando o prato ficou pronto, o aroma que encheu a casa era o cheiro da infância de Mateus. Era o cheiro de lar. Ele serviu os 2 pratos e eles se sentaram à mesa. Helena comeu. Comeu com gosto, saboreando cada garfada, e no final ela sorriu. Um sorriso genuíno, que iluminou seu rosto. Estava bom, meu filho. Para um iniciante, ela brincou. Mateus sentiu as lágrimas vindo aos olhos, mas desta vez eram de pura felicidade. Ele não havia apenas feito um frango, havia começado a curar a alma de sua mãe. A aula de culinária se tornou um ritual diário. Cada dia, uma nova receita, uma nova história. Aos poucos, Helena estava voltando a ser quem era. Começou a cuidar do jardim, a cantarolar pela casa. A sombra em seus olhos estava desaparecendo. Mateus, por sua vez, descobriu um prazer que não conhecia. O prazer de criar algo com as próprias mãos, de alimentar quem ele amava. Ele percebeu que, em sua busca frenética por sucesso, havia se esquecido das coisas simples que realmente davam sabor à vida. Certo dia, enquanto fazia um pão, Helena parou e olhou para o filho. Sabe, Mateus, sua irmã, a Laura, ela me ligou. Mateus ficou tenso. O que ela queria? Pediu dinheiro. Disse que o Jonas perdeu o emprego, que eles estão passando necessidade. E o que a senhora disse? Ele perguntou, a raiva voltando. Eu disse que não tinha, e que mesmo que tivesse, não daria. Ela respondeu com uma firmeza que o surpreendeu. Mas, meu filho, eu não sinto mais raiva dela. Só pena. Ela tem tanto e, ao mesmo tempo, não tem nada. Não tem o que a gente tem aqui. Ela apontou para a massa do pão, para a cozinha quente, para o momento deles. A maturidade e o perdão na voz de sua mãe o emocionaram. Ela não era mais uma vítima. Era uma sobrevivente mais forte do que nunca. A notícia da recuperação de Helena e da nova vida que levava se espalhou pelo bairro. Uma antiga vizinha, Dona Carmo, que sempre foi sua amiga, veio visitá-la. Helena, minha amiga, que bom te ver assim, corada, forte, disse a vizinha, abraçando-a. Fiquei sabendo da história toda. Aquela sua filha não merece o ar que respira. Mas me diga, e os seus doces? Você nunca mais fez seus doces? Os doces de Helena eram lendários no bairro. Seus quindins, seus brigadeiros, seus bolos de fubá, ela os vendia para complementar a renda e eram a alegria das festas de aniversário e dos cafés da tarde. Não, Carmo, perdi a mão para doce. Helena respondeu, um traço da antiga sombra voltando. Que besteira, mulher, talento não se perde, insistiu a amiga. Sabe, minha neta vai casar no mês que vem. E eu queria tanto que a mesa de doces fosse sua, como nos velhos tempos, eu pago o que for preciso. A ideia assustou Helena. Uma coisa era cozinhar para o filho. Outra, completamente diferente, era cozinhar para uma festa, para dezenas de pessoas. O medo de falhar, de não ser boa o suficiente, a paralisou. Eu não sei, Carmo. Acho que não consigo mais. Mateus, que ouvia a conversa, viu o medo nos olhos da mãe.
Ele sabia que aquele era o último fantasma a ser exorcizado, a última barreira para sua cura completa. Mãe, ele disse depois que a vizinha foi embora, a senhora não precisa fazer isso. Mas, e se a gente tentasse? Só nós dois, como um desafio. Se ficar bom, a gente entrega. Se não, tudo bem. Ninguém precisa saber. Ele viu a luta interna no rosto dela, a vontade de voltar a ser quem era e o medo paralisante do trauma. Eu te ajudo, ele continuou. Serei seu assistente. O que me diz? Helena olhou para as próprias mãos, as mãos que haviam raspado uma panela no chão. Depois, olhou para o filho, o porto seguro que a havia resgatado. Está bem, meu filho, ela sussurrou. Vamos tentar. O desafio do casamento se tornou o novo projeto deles. A cozinha se transformou em uma confeitaria profissional. Mateus comprou os melhores ingredientes, as formas mais bonitas, e Helena, com a ajuda de seu assistente, começou a trabalhar. Fazer os doces era mais complexo, exigia precisão, paciência, e trouxe à tona as inseguranças de Helena. Ela errou o ponto do brigadeiro. O quindim desandou. A cada pequeno erro, a frustração e o medo voltavam. Eu não consigo mais, Mateus. Eu perdi o jeito. Sou uma fraude. Ela disse um dia, sentando-se à mesa e começando a chorar. Mateus parou tudo. Sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez, decidiu que era hora de ser completamente honesto. Mãe, quando eu te encontrei naquele dia no chão da cozinha, eu não senti pena da senhora. Eu senti inveja, ele disse. Helena o olhou, chocada. Inveja? De me ver naquela miséria? Inveja porque mesmo na miséria, a senhora ainda tinha algo que eu perdi há muito tempo, uma paixão, um amor por algo. Eu construí uma empresa, ganhei dinheiro, mas esqueci de viver. Eu não tinha um frango com quiabo, uma receita, um cheiro que me fizesse sentir em casa. Eu era o pobre da história, mãe, não a senhora. Ele pegou as mãos dela. A senhora não perdeu o jeito, só perdeu a confiança. E a gente vai encontrar ela de novo, juntos. Nem que a gente tenha que fazer 1000 brigadeiros até acertar. As palavras dele, a confissão de sua própria vulnerabilidade, foram o remédio que Helena precisava. Ela enxugou as lágrimas, levantou-se e voltou para o fogão. Então vamos começar de novo, ela disse, a voz firme. E desta vez você vai mexer a massa. E não pare até eu mandar. Eles trabalharam lado a lado, dia e noite. E aos poucos, a mágica aconteceu. O brigadeiro ficou no ponto perfeito. O quindim, brilhante e cremoso. O bolo de fubá, fofo e perfumado. A cozinha se encheu novamente com o aroma doce do talento de Helena. No dia do casamento, Mateus e Helena entregaram pessoalmente a mesa de doces. Era uma visão espetacular. Centenas de doces, arranjados com uma beleza e um cuidado que emocionavam. Dona Carmo chorou ao ver. Eu sabia, Helena, eu sabia que você ainda era a melhor, ela disse, abraçando a amiga. Durante a festa, Mateus observava de longe sua mãe, conversando com os convidados, recebendo elogios, o rosto iluminado de orgulho e alegria. Ela não era mais a sombra que ele resgatou. Era uma fênix que havia renascido das cinzas, mais forte e mais brilhante do que nunca. Ele sentiu uma mão em seu ombro. Era o médico que havia atendido Helena no hospital. Impressionante a recuperação dela, não é, Mateus? Disse o médico. Os remédios ajudaram, mas o que a curou de verdade foi outra coisa. Eu sei, respondeu Mateus, os olhos fixos na mãe. Foi o tempero. A festa de casamento foi um divisor de águas. A notícia de que os doces lendários de Dona Helena estavam de volta se espalhou pelo bairro e pelas cidades vizinhas com uma velocidade impressionante. O telefone de Mateus não parava de tocar. Eram donas de buffet, organizadoras de eventos, mães preparando festas de 15 anos, todas querendo encomendar as delícias de Helena. Inicialmente, Mateus recusou todas as propostas. Minha mãe não está fazendo isso por dinheiro. Foi só uma ajuda para uma amiga, ele explicava. Mas foi a própria Helena quem o corrigiu. Meu filho, eu passei 10 anos sendo inútil.
Deixa eu me sentir viva de novo, ela pediu. Cozinhar para os outros, ver a alegria no rosto das pessoas, isso é o meu remédio, é a minha vida. Mateus entendeu. A paixão dela não podia ficar trancada na cozinha de casa. Ela precisava ser compartilhada. Mas ele não permitiria que ela se tornasse uma escrava do trabalho novamente. Então, vamos fazer do nosso jeito, ele decidiu. Com seu tino para negócios e a genialidade culinária de Helena, eles criaram um modelo único. Não abriram uma loja ou uma confeitaria tradicional. Criaram a Casa de Helena, um espaço que era parte cozinha-escola, parte salão de chá e parte centro comunitário. O lugar, projetado para ser aconchegante e acolhedor, tinha uma grande cozinha aberta, onde Helena e uma pequena equipe, formada por mulheres da comunidade que ela mesma treinou, preparavam os doces. As encomendas eram limitadas, garantindo a qualidade artesanal e evitando o esgotamento da equipe. Uma vez por semana, a casa de Helena abria para um chá da tarde, onde os vizinhos podiam se encontrar, conversar e, claro, saborear os doces frescos. O evento se tornou o coração social do bairro. Mas a parte mais importante do projeto era a aula da partilha. Toda quinta-feira, Helena dava aulas gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade, ensinando não apenas suas receitas, mas também noções de higiene, precificação e como começar um pequeno negócio de dentro de casa. Ela estava, na prática, criando suas próprias concorrentes, mas não se importava. Tem sol para todo mundo, ela dizia. Quanto mais gente espalhando doçura por aí, melhor o mundo fica. Mateus, que no início pensou em voltar para sua empresa de tecnologia, percebeu que seu lugar era ali. Ele vendeu sua participação na empresa e se tornou o administrador da Casa de Helena e da fundação que criaram para gerir os lucros. Ele usou sua experiência para criar um aplicativo que conectava as alunas de Helena diretamente com clientes, criando uma rede de microempreendedoras que transformou a economia local. A história deles atraiu a atenção da mídia novamente, mas de uma forma diferente. Não era mais sobre o drama familiar, mas sobre um modelo de negócio social inovador. A Casa de Helena virou um exemplo de como era possível gerar lucro e, ao mesmo tempo, transformar uma comunidade. Um dia, durante uma das aulas, uma mulher tímida e com o rosto marcado pela vida se aproximou de Helena. Dona Helena, meu nome é Sônia. Eu soube da sua história e eu queria agradecer. Agradecer pelo quê, minha filha? Perguntou Helena. Eu era uma das enfermeiras do hospital onde a senhora foi internada, ela confessou, a voz baixa. Eu vi o estado em que a senhora chegou e vi como seu filho cuidou de você. Naquela época, minha própria mãe estava doente, morando comigo, e eu não tinha paciência. Reclamava, brigava. Vendo o amor do seu filho, eu senti vergonha. Mudei completamente a forma de tratar minha mãe. E hoje, ela está bem, feliz. A senhora e seu filho salvaram meu relacionamento com ela. E hoje estou aqui para aprender a fazer um bolo para o aniversário dela. Helena abraçou a mulher, os olhos cheios de lágrimas. Seu sofrimento não havia sido em vão. Ele havia se transformado em ondas de amor que se espalhavam de formas que ela nunca poderia imaginar. E Laura, e Jonas. A notícia do sucesso de Helena e Mateus chegou até eles. Viveram por um tempo na obscuridade, pulando de subemprego em subemprego, o orgulho ferido e a vergonha como companheiros constantes. A profecia de Helena se cumpriu. Eles tinham tudo e, ao mesmo tempo, não tinham nada. Até que um dia, uma carta chegou para Helena. A caligrafia era quase ilegível, manchada por lágrimas. Mãe, sei que não mereço, mas peço perdão. Não pelo dinheiro, não pela casa. Peço perdão por ter roubado seu tempo, sua alegria, sua dignidade. Hoje eu entendo o que é ter fome. Não a fome de comida, mas a fome de um abraço, de uma família, de um lar. Eu não peço para voltar, não peço nada. Só peço que um dia, em seu coração, a senhora consiga me perdoar.
Com amor e vergonha, Laura. Helena leu a carta várias vezes. Mateus, ao seu lado, permaneceu em silêncio, esperando sua reação. Ele esperava raiva, indiferença. Mas Helena apenas dobrou a carta e a guardou junto ao peito. Ela se perdeu, meu filho, ela disse, com uma tristeza serena. Mas talvez agora ela esteja começando a encontrar o caminho de volta. Ela não respondeu à carta, não imediatamente, mas na semana seguinte, durante a aula da partilha, ela contou a história de uma ovelha que se perdeu do rebanho e que, mesmo depois de muito tempo, o pastor nunca desistiu de procurá-la. A vida na casa de Helena continuou, doce e movimentada. Mateus encontrou o amor em uma das voluntárias do projeto e, quando seu primeiro filho nasceu, a primeira pessoa a segurá-lo no colo, depois dos pais, foi a avó Helena. Ela olhou para o rostinho do neto e sussurrou: "Vou te ensinar a fazer o melhor bolo de fubá do mundo." Numa tarde ensolarada, anos depois, Helena estava em seu jardim, cuidando de suas rosas, quando viu uma figura parada do outro lado da rua. Era Laura. Mais velha, mais magra, as roupas simples, o olhar cansado, mas sem a arrogância de antes. Ela não tentou se aproximar. Apenas ficou ali, observando a mãe de longe. Helena a viu. Seus olhares se cruzaram por um longo instante. Helena não acenou, não chamou. Apenas deu um leve sorriso, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava o peso do perdão, e voltou a cuidar de suas flores. Laura entendeu o recado. O perdão havia sido concedido, mas a confiança precisaria ser reconstruída, tijolo por tijolo, com tempo e atitudes. Ela se virou e foi embora, mas pela primeira vez em anos, havia um pingo de paz em seu coração. Mateus, que assistiu à cena da janela, aproximou-se da mãe. "A senhora é a mulher mais forte que eu conheço." Helena sorriu, cheirando uma rosa. "Não, meu filho, a força não é minha. A força vem do amor. O amor que você me deu quando eu mais precisei. O amor que a gente coloca na comida. O amor que a gente divide com os outros. No fim das contas, o único ingrediente que realmente importa é o amor." E ali, em seu jardim, cercada pelo perfume das flores e pelo aroma doce que vinha da cozinha, Helena, a mulher que foi encontrada no chão, agora reinava absoluta, não em uma casa de luxo, mas em um império construído sobre a base mais sólida que existe. A doçura de um coração que, mesmo quebrado, nunca se esqueceu de como amar. Se a história de Dona Helena te emocionou e te mostrou que o amor é o ingrediente mais importante de todos, então deixa sua curtida para que esta mensagem chegue a mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas histórias. Na tela já tem outro vídeo que indico para você. Nos vemos no próximo vídeo.